Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje, 246, Reavivando o Amor pela Vinda de Cristo, baseado então na segunda carta do apóstolo Pedro, de Pedro. E hoje nós temos um dia nublado, um dia meio esquisitinho, né? Uma segunda-feira. Mas nós estamos aqui debaixo da graça do nosso Deus, que o Senhor aumente cada vez mais a fé, a esperança e o amor em vossos corações, né? Qualquer coisa que esteja vendo, ouvindo, você possa lembrar, né, desta carta de Pedro, nos lembrando que as coisas elas iriam acontecer, mas isso é apenas o prenúncio da nossa expectativa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar a entrada então no capítulo 2 de 2 Pedro. Nós vamos fazer a leitura apenas dos versículos de 1 a 5. Hoje nós vamos trabalhar de 1 a 5 e depois nós vamos trabalhando os outros versículos. Hoje nós vamos falar então sobre os falsos mestres, o seu caráter e as obras e o justo castigo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo e de ímpios, reduzindo a cinzas também a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo quando venham a viver impiamente. Então, vamos dar início ao estudo desta carta. Aqui a predição, né, do surgimento de falsos profetas, de falsos mestres. No Antigo no Testamento havia então os falsos profetas, né? Havia os profetas de Deus, mas também havia os falsos profetas. Mas agora o seu papel modificou-se para falsos mestres, ensinadores, então, sobre a Bíblia. Ensinos confusos, ensinos deturpadores da verdade, costumam aparecer de modo sutil. E é o que nós estamos vendo, então, nesse nosso tempo contemporâneo, né? Em todos os tempos sempre houve os falsos mestres, mas nós, como estamos estudando a respeito do começo do fim, nós então vemos como isso se proliferou em nosso tempo. Alguns dizem que todas as religiões são igualmente válidas, cada um com a sua cultura, oferecendo apenas rituais simbólicos para seus fiéis. Os falsos mestres, que ensinam e afirmam que Jesus é apenas um entre muitas outras personificações do homem pleno. Esses falsos ensinamentos que foram refutados por Pedro nessa carta induzem pessoas a desfazerem-se do seu relacionamento de Cristo como o único mediador entre o homem e Deus, como nos diz então 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 6, e nós vamos ler então para você saber o que está acontecendo nesse tempo, nesta era. Então diz assim,
Timóteo capítulo 2 nos diz assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graças em favor de todos os homens. Esse é o tempo em que nós devemos orar, nós devemos suplicar, nós devemos interceder, mas também devemos agradecer em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, né? Devemos estar orando pelas autoridades, pelos reis, para que possamos ter uma vida melhor. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Esse é um tempo oportuno de nós estarmos pensando, meditando e seguindo as orientações dessas cartas, porque o que acontecia naquele tempo acontece hoje também em nossos tempos, e ali nós temos as orientações. Então, ore pelos seus governantes, né? Então, muitos ficam falando mal e fazendo um monte de coisas, usando as redes sociais contra os governantes, mas não estão fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que era para nós fazer. Nós estarmos o quê? Orando pelos nossos governantes. Por quê? Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, naquele tempo também já havia esse ensino de que haveriam outros salvadores, outros mediadores entre Deus, entre nós e Deus, né? Judas, no versículos 3 e 4, declaram exatamente assim, que esses falsos mestres acabam provocando a destruição de si mesmo. Então, Timóteo fala isso e Pedro fala a mesma coisa, né? Que eles mesmos vão provocar a destruição de si mesmos. Mas também nos exorta, diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário correspondermos com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lutar pela fé. É para isso que o Senhor tem nos chamado nesse tempo, para nós lutarmos pela fé. Então, lutarmos pela fé, uma vez por todas, que foi entregue a nós, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação já foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Já aqui no versículo 2, Pedro fala. Então, vamos ver. Versículo 2, Pedro fala o seguinte: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade, né? Antigamente o evangelho era chamado de caminho. Então, os falsos mestres vão infamando, quer dizer, vão colocando coisas contrárias àquilo que Jesus Cristo trouxe do evangelho do reino para nós. Pedro declara e confirma que aquilo que Judas previu, que muitos seguirão as suas práticas libertinas, é o que nós vemos hoje, né? As pessoas querem viver do jeito que elas querem e querem que a Bíblia se adeque, que a palavra de Deus se adeque àquilo que elas querem viver em libertinagem. O apóstolo tem em mente os cultos práticos religiosos, muitos místicos, muitos cultos esotéricos que relativizam o mal ao ponto de legitimar a imoralidade e outros pecados como sendo naturais.
exatamente o cenário do tempo que nós estamos vivendo, como disse ali Timóteo. Em todos os tempos é oportuno nós estarmos observando as coisas que estão acontecendo. Outros que seguem deuses criados, né, a sua própria imagem e semelhança, uma projeção dos seus próprios desejos, são deuses que não vão os levar ao céu. Já a palavra de Deus, ela traz a revelação de uma outra ordem, que entra na história, em nossa vida, trazendo então o evangelho que é eterno, o evangelho puro e verdadeiro, que vai nos levar para o nosso lugar de habitação celestial. Então, vindo dos céus, encarnado em Jesus Cristo, nossa nova vida está em Cristo Jesus. Então, ele veio, né, dos céus para nos trazer. A vida com Cristo jamais produzirá. Vamos entender isso. Aqueles que estão em Cristo, uma vida em Cristo jamais produzirá e levará à imoralidade os seus seguidores, mas sim a liberdade de toda a imoralidade. Deus é um Deus santo e está gerando pelo Espírito também um povo santo, que não compactua com nenhuma perversidade, com nenhuma imoralidade. No versículo 3, Pedro diz o seguinte: também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então Pedro fala dos falsos mestres que são movidos pela avareza, né? Pelo dinheiro. Fala assim, fuja deles. A necessidade humana de tratar o vazio espiritual e de encontrar significado na vida requer o quê? Cuidados para evitarmos falsificações da verdade. Pessoas fragilizadas, sem instrução bíblica, facilmente podem cair nas mãos de mestres inescrupulosos e espertalhões, com seus ensinos sedutores, né, que influenciam, com suas artimanhas, que influenciam sentimentos, dominam até mesmo a mente das pessoas e conseguem bens e dinheiros para si. Mas a palavra de Deus tem uma lei que não falha, e eu amo esta lei. O juízo para eles não tarda, diz aqui Pedro. Mas como diz o apóstolo Pedro, o mais triste é o resultado desse tipo de comportamento ensinado e praticado hoje por falsos mestres. O caminho da verdade é infamado. Incrédulos começam a desenvolver profundo desprezo pelo cristianismo, pelo testemunho desses falsos mestres. Mas Gálatas capítulo 6 nos traz uma advertência e também uma esperança, e é o que nós vamos fazer para concluir. Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semeia, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O nosso desafio: não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se nós não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Então, hoje, nós falamos a respeito disso. Preste muita atenção no que está acontecendo, mas não se canse de fazer o bem, porque você colherá o bem que você está semeando. Mas aqueles que estão fazendo mal, corrompendo o caminho da verdade, em si mesmo receberão a destruição. Está escrito, não podemos revogar nada disso. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.